Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Ordem do Dia. No programa de hoje vamos falar da desagregação de freguesias. Isto porque o próximo ano, daqui a poucos dias, vamos ter novidades quanto a essas desagregações. Foi aprovada, aliás, a desagregação de 124 uniões de freguesias, rejeitadas 66, mas no caso destas 124, as uniões de freguesias vão passar a ser as freguesias que existiam antes dessa mesma agregação. Ora, se bem se lembram, este processo começou em 2013, a lei ficou apelidada de Lei Relvas, na altura por imposição da Troika, e com o ministro Miguel Relvas avançou-se para este processo de união de freguesias. Foi sempre, desde sempre, do início, um processo polémico. A desagregação foi tentada várias vezes, algumas freguesias, em algumas uniões de freguesias foi mesmo revertida, e agora há um novo passo neste processo, com novas desagregações a caminho. Queremos perceber aqui o que está em causa, porque é que acontecem estas desagregações e esta reversão da lei, se faz sentido a lei ter ido mais longe e o que estará aqui em causa. Para isso, são nossos convidados esta tarde. Aqui em estúdio tenho Albino Almeida, Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, a quem agradeço. À distância, já estamos a ver na imagem Paulo Carvalho, Coordenador da Delegação do Porto da Associação Nacional de Freguesias, a quem agradeço também a disponibilidade para estar connosco. Meus senhores, já vamos à conversa daqui a pouco, como é habitual também na ordem do dia. Saímos de portas e vamos ouvir a opinião das populações. Neste caso, vamos precisamente ao interior do país, a uma união de freguesia que vai ser desagregada já a partir de 2025, um trabalho da jornalista Patrícia Canelas. Ora, em Tarouca e Dalvares, duas freguesias que tiveram que se agregar em 2013, vão agora voltar a separar-se. A população tem vindo a analisar esta questão e é os prós e os contras que nós estamos a tentar perceber. Agora tenho comigo o Vasco. Diga-me uma coisa, este regresso a duas freguesias em vez de uma, como acontece desde 2013, como é que vê isto? Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor, por exemplo, os da Dalvaz já não é preciso virem aqui, ou aqui ir ao outro lado, não é? Eu acho que é muito melhor, assim. Para mim, acho que é melhor, cada um é como cada qual, não é? Pois, quem vive aqui, quando passou a ter que partilhar um presidente de junta, torna-se mais complicado? Eu sempre vivi aqui, é aqui, pronto, mas os da Dalvaz têm que vir aqui, é um bocado mais complicado, não é? Portanto, havendo um presidente para cada território, para vocês é mais fácil, é isso que me está a dizer? Eu acho que sim, porque já não é preciso virem de lá para cá as pessoas tratar das coisas aqui. Durante este ano, durante estes anos, desde 2013, as pessoas tiveram que fazer mais viagens, tiveram mais... Pois têm que fazer, de lá para cá, não é? E não têm transportes, não é? O problema é esse também. Muita gente que vem de lá para cá e não tem transportes para vir para cá, não é? Essa foi uma dificuldade acrescida, não é? Que cada vez que queria falar com o Presidente da Junta, quem tinha que vir... Isto é complicado, mesmo aqui. O Presidente da Junta, uma vez está na Junta, outra vez está nas Finanças, outra vez está na Santa Casa, que é culpa isto tudo. Portanto, nas próximas eleições, voltar a ter um Presidente só para vocês, pelo menos a distância encurta-se aí? Acho que é melhor, muito melhor, não é? Pelo menos, acho eu que é melhor, mas... E acha que faz diferença também na resolução dos problemas, se só tiver que tomar conta de um território? Pois, eu acho que havia ser só um. Não é tantos empregos que as pessoas têm, tantos empregos de outros sem nenhum. Eu acho que está mal. Mas, é melhor ter um presidente com dedicação total ao território? Dedicação, pois. Se um gajo quer o presidente está lá empregado, é pronto, é com aquela que se resolve os problemas. Não, ela muitos problemas não faz, não é? Portanto, se tiver só um território, tem mais tempo. Seria mais tempo. É assim. Eu acho que é assim, pronto. Muito obrigada, então, aqui a população. Continuamos num balanço positivo no que diz respeito a esta decisão, até porque há questões práticas que neste território dificultam a vida às pessoas, como o caso dos transportes que foi aqui levantado, a distância à junta de freguesia, que deixou de estar em dois territórios e passou apenas um, obrigar a população a ter que fazer mais viagens quando precisa de alguma coisa. A tarefa é essa que é dificultada pela falta de um circuito de transportes e, portanto, a população vê com bons olhos este regresso a freguesias separadas para que o Presidente fique mais próximo da população e também mais disponível para todos.
Ora, aqui fica mais um exemplo, neste caso de Tarouca, no distrito de Viseu, uma união de freguesias que vai acabar por ser desagregada já a partir de 2025. Mas olhamos agora para este processo e começo aqui em estúdio com o Albino Almeida, Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Já lá vamos à medida e a toda a polémica que houve, mas olhando para esta notícia que chega já no final do ano, já aqui no último mês, era efetivamente um processo que muitas freguesias estavam a aguardar, que tivesse luz verde. Essa luz verde acabou por chegar por parte do Parlamento, mas temos aqui um processo longo que passou por várias Assembleias Municipais até chegarmos a este desfecho. Sim, passou por várias Assembleias Municipais, passou desde logo por uma lei muito mal feita em 2013 e que, aliás, foi desviada porque ela destinava-se no memorando da Troika aos municípios. Eu dou-lhe um exemplo concreto da minha freguesia, como acredito que o Sr. Presidente, que está a acompanhar-nos aqui a partir de Matosinhos, dirá. A minha freguesia de Mafamu, de Vilar do Paraíso, ficou com 80 e tal mil habitantes, não é? Quer dizer, e portanto ficou maior que muitos municípios. Ora, precisamente era pela reforma dos municípios que a Troika tinha começado, mas o Dr. Miguel Relvas, vendo a enormidade da tarefa, resolveu pegar nas freguesias, a régua esquadro, e a meu ver foi um processo muito injusto, muito pouco falado, e eu que em Vila Nova de Gaia passei pelas 24 freguesias quando este processo se reabriu, já na legislatura anterior, porque este processo não é de agora, vem de trás, percebi claramente que a medida tinha, quase nos termos em que este nosso concidadão disse, mas com algumas outras fatores, os transportes pesam aqui imenso, como imaginará, quando as pessoas estão numa junta de freguesias e elas ficam muito afastadas em relação àquilo que eram os territórios de base, à partida é muito complicado. E, portanto, são boas razões as que levam a esta desagregação de agregações mal feitas. No essencial, é para aí que é preciso olhar. Porque o atual grupo de trabalho, que acabou presidido por alguém que, nomeadamente para nós, o doutor também João Paulo Jorge Oliveira, que é, aliás, aqui nosso conterrâneo de Famalicão, esteve no grupo de trabalho, fez uma ligação, a nosso ver, perfeita de dar conhecimento, participou num webinar em que nós tivemos mais de 100 participantes. A ANAM produziu um webinar com o sentido de esclarecer, tirar dúvidas, porque o processo agora é que vai começar, digamos assim, a desagregação. Teoricamente, se no dia 17 tudo correr bem, começa a seguir. Exato. E eu começava agora, ou não havia mais desagregação. Porque, naturalmente, isto tem que ter um prazo anterior. E estamos no limite dos prazos para tudo. Vai haver eleições autárquicas. Exatamente, exatamente. Se houvesse eleições autárquicas, não faria muito sentido voltarmos ao assunto daqui a 3 anos e, portanto, tem que haver alguma estabilidade também territorial. E, portanto, os presidentes de junta, por inerência, são membros das Assembleias Municipais e daquilo que me é dado conhecimento, no caso de Gaia, onde passaremos de 15 que estão agregadas para as 24 iniciais, o processo foi limpo, foi transparente, foi muito participado e, naturalmente, nós demos todo o apoio que teríamos que dar para que o processo corresse bem, de onde eu diria que este processo, do ponto de vista da preocupação com o rigor, aliás, disse aí muito bem que não foram todas agregadas, todas as que queriam, há rigor, houve, digamos, objetivos que foram respeitados. Eu acho que este é o bom caminho. As más políticas, que me desculpe o Dr. Miguel Relvas, com quem, aliás, debati este assunto posteriormente à agregação, e também o Dr. Paulo Júlio, por quem tenho estima pessoal na ligação que, noutros tempos, mantive com ele como na autarquia que ele presidia, que me desculpem, mas realmente penso que por muito que lhes custe, esta reversão tinha que ser feita. Muito bem. Já lá vamos a mais detalhes de como o processo poderá correr. Eu junto também à conversa Paulo Carvalho, coordenador da delegação do Porto da ANAFRE. Paulo, em tempos, a ANAFRE, há um dia, queixava-se também de alguma falta de informação em todo este processo. O que interessa é que a luz verde chega e agora é uma boa notícia para as freguesias, nomeadamente para estas uniões que vão acabar por ser desfeitas. Sim, antes de mais, muito boa tarde a todo o auditório.
é uma excelente notícia para as 124 uniões de freguesias que vão desagregar. É uma má notícia, ou mais uma má notícia para a Associação Nacional de Freguesias, não pela desagregação, mas pelo facto do Governo, mais uma vez, não ter colocado a ANAFRE como um parceiro para que essa desagregação fosse bem feita e criássemos aqui as condições para falarmos sobre o que é que nós queremos do poder local para os dias de hoje e para o futuro. E acho que essa é a grande questão que hoje em dia está em cima da mesa, é que reformas são precisas fazer para que nós tenhamos um poder local efetivo, ou seja, um poder local onde a proximidade seja real, mas que também haja condições financeiras, logísticas e operacionais para que as juntas de freguesia possam desempenhar o seu papel junto das populações e servir melhor as populações. Aliás, como é de conhecimento geral, as juntas de freguesia conseguem fazer mais rápido, conseguem fazer mais barato tudo aquilo que são as preocupações das populações. E, portanto, este é o grande tema, muito mais do que a desagregação, é que tipo de poder local é que nós queremos e para isso é preciso que Mas esse debate não é feito, não está a ser feito nesta altura. E eu acho que esse caminho não está a ser feito já há muito tempo. Acho que é importante nós pararmos, pensarmos e delinearmos toda uma estratégia que é necessária para as juntas de freguesia. Dou-lhe o exemplo daqui do nosso distrito. Nós temos juntas de freguesia sem funcionários, que não abrem todos os dias, que o próprio Presidente de Junta, que para além de ser Presidente de Junta é funcionário, é a pessoa que abre a porta, é a pessoa que emite os atestados, as declarações, todo o trabalho que uma junta de freguesia tem que fazer, porque não tem condições financeiras para fazer esse trabalho e para mostrar à população que realmente uma junta de freguesia é realmente importante. Essa questão do orçamento é muitas vezes falado. Como é que pode ser resolvido, na vossa opinião, e como é que pode ser efetivamente diferente para melhor, neste caso? Pode ser feito principalmente por duas situações. Primeiro, olhando para aquilo que é a lei hoje em dia das competências de uma junta de freguesia e adaptando àquilo que é a nossa realidade. Estamos a falar de uma lei já antiga e, portanto, que nós temos que perceber que as juntas de freguesia conseguem ter mais competências e, portanto, conseguem fazer mais tarefas e conseguem fazer melhor, mais rápido. E depois, tudo o que tem a ver com o fundo de financiamento das freguesias, da fórmula que está assente para que depois haja essa transferência, aumentando a percentagem daquilo que as freguesias têm direito. Nós defendemos há muito que os 2,5% aumentem rapidamente até aos 5%. Fizemos a proposta para que seja de uma forma progressiva. Este ano tentámos que esse valor subisse dos 2,5% para os 3,5%, ou eventualmente os 3%, e a verdade é que não houve da parte do Governo essa intenção de beneficiar as juntas de freguesia. Eu acho que os problemas não vão ser resolvidos com as desagregações, não foram resolvidos com as agregações e, portanto, vamos continuar a ter um problema nas freguesias naquilo que é um serviço de proximidade para com a nossa população. Muito bem, já voltamos à conversa. Eu gostava também de ouvir o Albino Almeida sobre esta questão, sobre se efetivamente estes problemas vão continuar a existir, ou seja, há esta debilidade sempre que falamos de orçamentos e falamos de finanças e de contas, mesmo em relação às Assembleias Municipais. Vocês já fizeram várias alertas nesse sentido, alguma clareza nos orçamentos municipais para essa matéria, mas esbarramos sempre neste problema financeiro? Bem, deixa-me dizer-lhe que eu estava a ouvir o Presidente Paulo e a pensar que muitas freguesias, quando receberam competências, perguntaram pelo dinheiro. Isto é absolutamente aterrador num país como o nosso. É inadmissível que haja um órgão de poder que, na Constituição, é uma autarquia. A Constituição diz que há duas autarquias, as municipais, câmaras, e as de freguesia. E, portanto, é absolutamente inacreditável que isto possa ser assim. Mais ainda, é inacreditável que dá jeito, eu sei que dá, porque em Portugal confunde-se ouvir com escutar. Ouvir é ouvir, como se ouve a música,
E escutar é apreender do outro aquilo que me pode ajudar a decidir melhor. E, portanto, esta confusão de termos passa-se muito com as autarquias. Eu espero, portanto, também que a descentralização aprofunde aquilo que eu defendo que o país precisa ter, que é uma governação multinível. Temos que querer saber muito bem onde queremos ter os poderes. E reparo, aquele nosso cidadão dizia claramente a proximidade é um elemento fundamental. Mas eu diria mais, lições da pandemia, ainda estamos todos lembrados que não fossem as juntas de freguesia, muitos cidadãos teriam morrido porque ninguém os levava a um hospital para poder respirar. E, portanto, é tão simples quanto isto. E, portanto, nós devíamos ter aprendido com a prática e eu entendo que tem que haver um esforço sério de uma descentralização que leva até às juntas de freguesia aquilo que é o financiamento indispensável ao seu trabalho. Falando desse processo, a descentralização começou-se, obviamente, por descentralizar do Estado para as autarquias, um processo que ainda decorre em muitos termos e que ainda não tem, efetivamente, mas não acha normal que uma autarquia e a questão é essa, diga eu não quero este poder porque não tenho dinheiro, não acha normal que... Mas as autarquias reclamam muito do Estado de sofreram isso, mas vocês acabam por ter o mesmo problema em relação a muitas autarquias também. Pois, esta é uma questão que não pode vir a ser passada, digamos, empurrando com a barriga e deixando para os mais fracos, passa a expressão, porque a própria Helder Albrecht é uma concepção errada do programa da Troika. Ele falava lá claramente em câmaras municipais, não em juntas de freguesia. O próprio autor da lei admitiu comigo num debate em Ourém que o objetivo da Troika era olhar para câmaras municipais que tenham 4, 5 mil, 6 mil cidadãos. Eu percebo que seja difícil, muito difícil mexer nessa realidade, mas não era com as juntas e não era, especialmente, como disse o Presidente Paulo e bem, esquecendo que as juntas são poder de proximidade, que não tem fins de semana, nem sábados, nem domingos, nem feriados. O Presidente de Junta é aquele a quem as pessoas sabem onde mora, de quem vão atrás quando precisam das coisas e só têm uma solução, resolver. Ponto. Não há soluções intermédias. Ora, se não está financiado, se não tem quadro de pessoal competente, é muito difícil. Eu sei que alguns presidentes de junta são autênticos fazedores de milagres, desculpe-me a expressão, porque de facto não tem dinheiro, quer dizer, e isso é uma matéria que importa ter bem presente na realidade do país, que devia ter níveis de governo conforme as necessidades dos cidadãos, para ser um país bem governado. O Governo Nacional não está a dar nada às autarquias. Em alguns casos até está, digamos assim, a alijar trabalho próprio. Eu lembro-me que o primeiro-ministro António Costa dizia, bem, quem acha que eu estou a empandeirar para as autarquias desconhece o que é o governo. É capaz de ser verdade, ou seja, governar é estar ao serviço de alguém, estar ao serviço das causas que interessam à maioria. E, portanto, o que eu tenho para dar é trabalho e financiamento para que as pessoas possam fazer esse trabalho. E eu acho que é extraordinário que nós sempre ouvimos dizer que a Segurança Social, a Saúde e a Educação estavam subfinanciadas. Ouvimos isto há 50 anos e eu acho que a menina, e vem para si, porque é mais nova, não ouve isto há 50 anos, mas eu ouço. Não sei se o Presidente Paulo Carvalho ouve, mas eu ouço. Mas também já ouço há muitos anos. Estava tudo subfinanciado e agora distribuiu-se o poder e esqueceu-se do dinheiro. Como é que ficou pior? Dito pelos próprios, porque que fizeram isto e que, digamos assim, tentaram passar um poder para junto das pessoas, mas esqueceram-se dos meios. E, portanto, não pode ser. O Presidente disse bem, e eu conheço bem essa realidade, eu sou do tempo em que o Presidente de Junta fazia tudo porque não tinha outros meios e, nessa altura, malgrado isso, desse aspecto tenha sido corrigido, nem sequer tinha salário a tempo inteiro. Quer dizer, e portanto a nossa realidade tem sido, digamos assim, muito fruto da luta das freguesias. E eu admiro muito o trabalho das juntas de freguesia, porque na pandemia fiquei sem dúvidas nenhumas, a grandeza dos problemas era de tal ordem que só dando as mãos, todos juntos, conseguimos levar o país para a frente. E esse foi um exemplo que não devíamos esquecer agora que estamos a fazer uma reorganização das freguesias e estamos a olhar para o poder local, ou queremos olhar para o poder local, acredito eu, com outros olhos. Paulo Carvalho, este primeiro olhar, e o olhar que nos traz aqui hoje, que
tem muito a ver com o território, com a geografia do território, mais do que propriamente com a questão de olhar para o poder local como um poder efetivo. Estão as duas coisas, obviamente, interligadas, mas gostava que se começasse efetivamente com outros olhos, que não ficássemos apenas por um desenho geográfico daquilo que será o mapa das freguesias. Gostava, principalmente porque nós temos um problema enorme no nosso país que tem a ver com a interioridade e a desertificação do interior. E se nós não conseguirmos perceber que a primeira ferramenta para nós combater essa desertificação passa por dar a possibilidade às juntas de freguesia de construir projetos, de construir cidadania, de construir uma forma de viver na sua terra que seja capacitadora de atrair pessoas para lá morar. E, portanto, essa é a primeira situação. A segunda situação tem a ver com a própria desagregação. Eu acho que o Presidente Albino disse isto e muito bem. A troca o que falou foi nos municípios, foi nos concelhos, foi olhar para o nosso território, para o nosso mapa e perceber se faz sentido ou se não faz sentido. Não é pelas juntas de freguesia. Eu vou dar o exemplo de Matosinhos e Lessa de Palmeira, no qual eu sou presidente junto, que tem 50 mil habitantes. Nós somos maiores do que 208 concelhos, com orçamentos muito mais baixos de concelhos, como o Presidente disse e bem, que têm 5 mil e 6 mil cidadãos ou eleitores. E, portanto, se alguém me conseguir explicar como é que é possível gerir estes territórios com orçamentos baixos, sem nós primeiro olharmos para o território no seu todo e percebermos onde é que é importante mexer e como é que nós podemos fazer este combate à desertificação do nosso interior, como é que nós conseguimos levar para lá jovens, como é que conseguimos levar para lá jovens casais, como é que conseguimos fazer isso se não tivermos um poder local forte, que conheça bem o seu território e que promova o território com políticas que sejam assertivas, mas para isso é preciso haver as ferramentas necessárias. Ferramentas necessárias que têm mais importância no ano que se atravessa. Estamos a falar de um ano de eleições, um ano que efetivamente as freguesias têm aqui, voltam a ter também um papel determinante com estas eleições? As juntas de freguesia não têm eleições, como eu costumo dizer muitas vezes. Nós não temos sequer a capacidade para fazermos orçamentos eleitoralistas, portanto o nosso trabalho é diário, semestral, anual e, portanto, durante os 4 anos onde fomos eleitos, temos é que o gerir bem. Mas sim, é importante, principalmente nesta altura, que é um ano eleitoral, vamos entrar em 2025 e, portanto, é um ano eleitoral, é importante, mais uma vez, o papel das juntas de freguesia naquilo que são os processos autárquicos, para criar equipas que sejam fortes e capazes de servir a população. Muito bem, já voltamos à conversa, meus senhores. Eu gostava de voltarmos também à rua. Vamos ver novamente, exemplo neste caso de Tarouca de Alvares, uma união de freguesia do distrito de Viseu, que vai ser desagregada já a partir de 2025. E a Patrícia Canelas esteve à conversa com a população. Continuamos a tentar perceber junto da população como é que esta desagregação das freguesias, este regresso ao passado é visto. Nas próximas eleições, Tarouca e de Alvares voltarão a ser 2 freguesias separadas e nós queremos entender se a população vê isso como uma vantagem ou uma desvantagem. Eu tenho aqui companhia, diga-me uma coisa, este regresso a 2 freguesias separadas é uma coisa boa ou uma coisa má para quem vive por aqui? Uma coisa má. Mesmo muito má, porque mesmo são 2 povos que estão abandonados um do outro e depois um puxa mais para aqui ou está lá um maior, é mais para aqui, não olha para ali, pisam nascentes de água a nascer de baixo a 60 ou 70 ou 80 centímetros de profundidade, fugas de água, membros que fazem parte das juntas, não ligam nenhuma, pá. Eu estava a dizer que durante estes anos, quando juntaram, ficou mais difícil. Foi isso que a divisão de territórios tornou... Cada vez está pior nesse aspecto. Nesse aspecto, eu sei lá, é tudo, armam-se em grandes, pá, e não são grande coisa. Portanto, quando era cada um na sua freguesia, era mais fácil, os problemas resolviam-se mais facilmente? Exatamente, é mais fácil de resolver problemas. Porque está uma avaria num lado e veio agora da outra freguesia para... Não, não dá.
Eu acho que era voltar ao antigamente e pronto, acabou. E é assim que vai ser nas próximas eleições. Portanto, acha que havendo cada presidente em cada freguesia, para vocês é mais fácil chegar até eles ou eles terem mais tempo a resolver tudo? É mais fácil de se conversar mais, porque até porque este conselho aqui, o presidente nem pertence ao conselho de cá, é de Lamego. Mas também, os deputados também são lá do Rio que o leva e lá bom dia. É tudo igual, pá. O que é preciso é... Portanto, o senhor vê com bons olhos que aqui volta a ser só uma freguesia para ser mais fácil? Sim. Acha que durante estes anos houve coisas que não foram resolvidas porque o Presidente tinha que se dividir por dois? Isto, resolver, agora para que todos se queixam que não têm dinheiro. Eu, na minha freguesia, nos tempos que lá estive, peguei um terreno de um cemitério, compramos um terreno do cemitério, tive 3 anos e meio à espera do dinheiro. Os terrenos não estavam legais, estavam no nome do Sr. Presidente, a Junta quando eram separadas e acha que funcionava melhor assim? Era separado, a minha freguesia era separada, era sozinha. E portanto acha que cada Presidente com sua freguesia é o melhor para a população, é isso? É muito melhor, era voltar ao antigamente e... Era muito melhor, estão mais aconchegados e não estão a contar com aquele, até aquele é de outra população e eu vou para lá, mas não, eu vou contra a vontade, não é? Muito obrigada então pela sua opinião. Portanto, um balanço totalmente positivo daquilo que diz respeito à desagregação. A população prefere que haja um presidente em cada território, até porque ao longo deste tempo esta divisão da atenção e por vezes a discrepância de necessidades complicou as coisas e, portanto, acreditam que com este regresso ao passado, cada presidente na sua freguesia, cada problema que for surgindo será resolvido de forma mais rápida e melhor para todos. Ora, aqui mais um exemplo trazido pela Patrícia Canelas de como é que a população está a acompanhar estas notícias de desagregação. Albino Almeida, aquilo que ouvíamos aqui era efetivamente alguém que prefere as coisas separadas. Há pouco o Presidente falava na questão dos transportes, que é uma questão sensível, a questão das distâncias, mas muito esta questão da proximidade, do resolver na hora. Isto é o que importa às populações quando basicamente, eu estava, vou voltar de novo a socorrer-me da intervenção do Sr. Presidente de Matosinhos Lessa, peço desculpa de não me ter lembrado subitamente dos nomes, mas ele lembra-se, como eu me lembro, que inclusivamente foi prometido na famosa Lei Relvas que as freguesias que agregassem teriam mais dinheiro. Teriam um prémio de 10% ou 15%, agora não consigo ter a percentagem, mas isso significava o quê? Significava que ganhos de eficiência, eventualmente. A lógica era muito, como nos recordamos da Troika, foi muito neoliberal e, portanto, era ganhos de eficiência. E aquilo no discurso, como em todos os discursos, bate sempre certo, não é? O problema depois é a prática. Primeiro, começou por nunca vir essa majoração dos 10% ou 15% para as freguesias que agregaram. Portanto, logo ali o legislador fez uma... Não devem ter falado, como agora parece haver divergências no que concerne, por exemplo, às questões que temos ouvido sobre... Uma divergência séria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Coesão, não é? Que a senhora Ministra diz uma coisa, o senhor Ministro acha que não, e isso no tempo, e eu já estou a começar a ficar antigo, no tempo de um grande político que se chamou Adelino Amar da Costa, e ele dizia que quando os governos tinham estas dinâmicas, eram mais uma federação de ministros do que propriamente um governo. E, portanto, foi o que aconteceu ali. Com a Troika, o ministro que fez a reforma esqueceu-se de falar com o Ministro das Finanças, prometeu uma coisa, 15% de majoração, e nunca deu. E, portanto, ficava difícil, ou seja, de que serviria ter ganhos de eficiência se o prémio por essa eficiência não veio. Não chegou. E isso, claramente, é um problema que complicou, como disse aquele nosso concidadão,
complicou a ideia que as pessoas dizem, agora está tudo novo, mudamos isto, unimos-nos, mas continuamos a não ter dinheiro. Viu perfeitamente como o nosso concidadão reagiu. E, portanto, eu acho que isto é questão séria. Quando o país começou a ser governado no tempo dos reis, os reis tinham os alcaides, a quem entregavam o castelo, e era com eles que dialogavam diretamente as necessidades que as populações tinham dentro do castelo. Nós, as freguesias, devem muito à paróquia, à velha paróquia, e ao mexer nisto, como se mexeu em 2013, esqueceu-se essa ligação profunda, tem a ver com a nossa realidade histórica, que era a paróquia, que era a circunscrição mais próxima dos cidadãos, onde inclusivamente a própria Igreja cumpria depois o papel que hoje nós atribuímos à Segurança Social e a outras entidades. Mas estava ali, pertinho das pessoas. Eram as pessoas que criavam, eram as pessoas que davam vida. Portanto, o que faz sentido é olharmos com atenção, como eu dizia há pedaço, para a necessidade de percebermos onde queremos ter o poder. Não é possível, de todo, substituir o trabalho das juntas de freguesia. Não é possível, porque são elas que conseguem congregar um grupo de pessoas e, toda a gente sabe, quanto mais pequeno for o grupo de pessoas, eu dei aulas durante muitos anos, nós dividíamos a turma em pequenos grupos. Para quê? Para ser mais fácil estudar, trabalhar, etc. E, portanto, não é despicienda esta oportunidade que temos e que espero que seja aproveitada, desde logo com o financiamento adequado, porque mais próximos das pessoas os problemas são mais fáceis de resolver. Olhando para essa questão, Paulo Carvalho, e olhando até também para a sua experiência como Presidente de Junta, que irá também ser desagregada, e olhando para esse processo, falando um bocadinho mais dele, será facilitado? Como é que irá decorrer? São sempre questões que geram dúvidas à população também? Eu acho que a população ainda passa um bocadinho ao lado de todas estas questões burocráticas. Aliás, também passa um bocadinho ao lado disto do desagregar e não desagregar. Eu acho que aquilo que a população quer é que o trabalho seja feito, independentemente se haja desagregação ou não. Há sempre uma percentagem que defende os costumes e as tradições da sua terra, e, portanto, são acérrimos defensores desta desagregação. Mas há bocadinho falámos aqui dos ganhos de eficiência, que era uma coisa que se falava muito, principalmente o Relvas falava bastante destes ganhos de eficiência. O único ganho de eficiência que houve neste caso para o Governo, não é? Nunca para as juntas de freguesia, mas para o Governo, foi o pagamento ou deixar de efetuar um pagamento a um X número de presidentes de junta que eram suportados pelo erário público. Este foi o único ganho de eficiência financeiro que o Governo teve. Depois houve outros ganhos, mas que foi muito da invenção de cada junta de freguesia, na sua forma de trabalhar e na sua forma de servir a população. Coisas básicas como 2 juntas que precisavam de 2 contabilistas, de repente passaram só a necessitar de um, por exemplo. Ou então juntar recursos e tentar fazer com os recursos que têm agregados, fazer melhor. Mas isso foi do trabalho e da invenção da cabeça de cada presidente de junta, das suas equipas, de o poder fazer, e muitas vezes, como disse o presidente Albino Almeida, de borla, gratuitamente, porque só os presidentes de junta de freguesias mais pequenas só passaram a ter um pagamento de meio tempo há muito pouco tempo, e isto foi uma vitória da Associação Nacional de Freguesias. Agora, o futuro ainda hoje é uma incógnita. Eu não continuo sem saber, e acho que o Governo tem que ser ágil, e a Assembleia da República tem que ser ágeis a definir realmente como é que esta desagregação vai ser feita. Como é que nós vamos chegar ao fim e depois vamos imaginar uma coisa simples, como é que vamos dividir o dinheiro que está na conta? Com um orçamento que foi aprovado como União de Freguesias para um ano inteiro, nós vamos agregar em setembro, princípios de outubro, não é? Mediante as eleições autárquicas que vão haver. Como é que vai ser feito isto? Como é que vai ser feito esta desagregação de um orçamento que é anual, de repente para passar para 2 juntas de freguesia? Vai ser criado 2 novos contribuintes?
os contratos que foram feitos em nome da União de Freguesias, como é que depois vão ser efetuados, vai dar para passar para os novos contribuintes, se assim o houverem, são contratos que findam automaticamente com a extensão dessa união, ou seja, há um sem número de coisas que nós, enquanto Presidente de Junta, estamos ligeiramente assustados, como é lógico, porque não temos as regras todas, nem temos as ferramentas todas para poder delinear um próximo ano que se afigura um ano difícil e que mais uma vez vamos ter que estar no terreno. Mas tem, Paulo, não tem essas indicações, Paulo Carvalho, mas tem ideias, se forem chamados, efetivamente, provavelmente, a esse debate, para ajudar. Temos ideias, desde que o Governo faça aquilo que não fez, como eu disse no início deste programa, que é não chamando a Associação Nacional de Freguesias para conversar e para ouvir quem realmente compreende, quem realmente conhece aquilo que são as juntas de freguesia pelo nosso país todo, sejam elas as que tenham 50 mil habitantes, 80 mil habitantes, 4.300 habitantes, como tem de Tarouca e de Alvaz, ou outras que têm 500, 600, 300. Agora, se não falarem connosco, de certeza que vai ser uma lei atirada para o ar, sem perceber a realidade, basicamente fazer aquilo que fizeram quando foi a agregação das mesmas. Muito bem, Albino Almeida, estamos também nos minutos finais do nosso programa. É preciso agora mais informação, ou seja, para o processo ser feito, bem feito, é preciso que estas informações cheguem. Mas é basicamente isto que disse o Presidente Paulo Carvalho, ou seja, há uns anos, quando se criou, digamos, esta nova forma de governar, que foi ouvido, ela não está na lei, o foi ouvido, foram envolvidos, era o que devia estar na lei, foram envolvidos, estivemos a trabalhar com quem vai fazer isto, porque eu não tenho dúvidas que no final da história ainda dirão, então queriam desagregar e agora não sabem fazer, é o cúmulo do cinismo. Eu, por acaso, já estou habituado a ser tratado a partir de Lisboa, com este cinismo. No final da história ainda vamos ser nós os culpados de exigirmos aquilo que é melhor para as populações e para o país. E eu acredito que, naturalmente, até porque isto vai coincidir com a mudança de autarcas, muitos autarcas vão mudar, não é? Que seja possível dar uma voz maior à Associação Nacional de Freguesias, porque há lá muito saber, há lá muita gente que poderá estar disponível para ajudar a fazer esta mudança, porque destruir é muito simples, reconstruir é muito mais complicado, como se está a ver na Ucrânia. Muito bem. Sr. Presidente, agradeço-lhe também ter estado connosco esta tarde. Muito obrigada também ao Paulo Carvalho, a ajuda que nos deu a perceber então esta desagregação de freguesias. Foi mais um programa Ordem do Dia que levamos até si esta sexta-feira. Regressamos na segunda com um novo tema. Fique desse lado com o consultório e tenha um bom fim de semana.